Se quisermos viver uma vida abundante, com acesso a tudo aquilo que Deus planejou de melhor para nós, então teremos que decidir confiar nele, mesmo diante de desafios e circunstâncias difíceis, e mesmo que nada faça sentido. Olá, eu sou o pastor Wagner e o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre confiança. O nosso texto é Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O contexto em que Paulo aplica o verso se refere às dificuldades financeiras pelas quais ele estava passando e como aprendeu a viver bem em toda e qualquer circunstância. Muitas vezes na nossa caminhada com Deus, nos sentiremos como se fôssemos um pequeno Davi diante de um grande Golias. Paulo está nos ensinando que, como Davi, sabemos que não podemos vencer as adversidades na nossa própria força, mas também está afirmando que podemos vencer através daquele que nos fortalece com a sua presença e o seu poder sobrenatural. Com Deus podemos vencer os desafios que vão além das nossas possibilidades, coisas que só Deus pode fazer, pois assim a glória será totalmente dele. A glória de Deus não é alimentar uma multidão com milhões de reais, mas é fazer isso ainda que possuindo apenas 5 pães e 2 peixinhos. Tudo posso nos fala que aparentemente podemos não ter muitos recursos, mas se temos a Deus e se nos relacionamos com Ele com base na fé e na confiança de que Ele pode todas as coisas, então também poderemos alcançar vitórias que seriam impossíveis se escolhêssemos enfrentar tudo sozinhos. Mas precisamos nos lembrar que grandes desafios e lutas da vida exigem sempre grandes atitudes. Não há vitória sem luta, não há vitória sem oração, não há vitória sem consagração, não há vitória sem jejum, sem uma atitude radical a Deus e principalmente não há vitória sem confiança em Deus e nas suas promessas registradas na sua palavra. Por isso lembre-se de grandes homens e mulheres de Deus que decidiram confiar em momentos de grandes desafios. Marta e Maria, o rei Josafá, Daniel e seus amigos, todos venceram porque confiaram em Deus. Você tem enfrentado lutas e circunstâncias que lhe pareçam impossíveis? Como você tem reagido ao saber que tudo posso naquele que me fortalece? Você tem confiado em Deus e nas suas promessas diante das adversidades e desafios? É por isso que diante de tudo isso, nós podemos experimentar com mais intensidade a maravilhosa graça de Deus. Muitos não conhecem a Deus na prática e por isso ainda não descobriram o quanto Ele é bom. Paulo estava dizendo que diante da sua necessidade financeira, ele não tinha o que fazer, mas Deus é tão bom que faria por ele, independente do seu merecimento. E isso é graça, é favor imerecido. Paulo andava com Deus e tinha experiências profundas com Ele. E já tinha ouvido diretamente de Deus: você não pode mesmo, Paulo, mas a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Devemos entender que Deus não precisa de nossas habilidades, mas deseja desenvolver em nós a fé e a disposição em confiar. Só quem se reconhece incapaz e fraco diante dos problemas é que é capaz de dizer diante delas: tudo posso naquele que me fortalece. Quanto maior for o seu desafio ou a sua tarefa, pode ter a certeza que você tem uma aliança com Deus e maior será a medida da graça de Deus sobre a sua vida, maior será a sua provisão. Se a tarefa está a seu alcance, você precisa realizá-la. Mas Deus sempre está buscando alguém que diga: eu não dou conta,
Eu dependo da sua graça. Só depois de constatar isso em nós, é que eu poderei dizer com toda confiança: tudo posso naquele que me fortalece. Sou o que sou pela graça de Deus. Faço o que faço porque Deus me fortalece. Normalmente você pede a ajuda de Deus diante dos desafios e das tarefas que você precisa enfrentar? Nesse momento em que você está passando, como você entende o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas? É por isso que nesse momento em que nós estamos passando, nós podemos experimentar com mais intensidade a presença do Senhor na nossa vida, o poder de Deus. Paulo está afirmando que se Deus é quem nos fortalece com a sua força ilimitada, então poderemos ir e fazer muito além do que damos conta por nós mesmos, e muito além da nossa própria força. Por isso, se andamos com Deus, então podemos e devemos entender algo que nos force a ir para fora de nossa área de segurança. Alguns sempre dizem: eu dou conta de fazer isto e isto, mas já aquilo ali está além das minhas forças. Se Deus lhe manda fazer algo, faça. Mesmo que a princípio você não acredite e duvide, como Sara fez ao ouvir sobre ser mãe na velhice. Mas saiba que se Deus mandou, Ele fará. A genuína obra de Deus é feita por Deus e na força que Ele dá. Não há necessidade de lágrimas e choro dentro das nossas forças, mas elas são necessárias se queremos ir além. Deus quer operar pela força dEle. Paulo mesmo foi quem escreveu a Timóteo, dizendo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A forma como você ora, meu querido, revela se você já está operando na sua própria força ou se você está realizando na força que Deus concede. Confiar é necessário para todo aquele que se aproxima de Deus. Se tudo que temos feito tem sido na medida das nossas próprias forças, então nós não entendemos a importância de verdadeiramente confiarmos em Deus. Temos que aprender a confiar nele, naquele que nos fortalece. Por isso, está na hora de nos movermos na sua direção e darmos cada vez mais um passo de confiança. Lembre-se, esta é uma palavra de Deus para você hoje e cumprirá sobre a sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.